E tem uma pergunta que vem circulando há bastante tempo no mercado, que é a questão da out-season. Muitas pessoas perguntam, Vinícius, e aí teríamos out-season? O que vai acontecer? Cara, nós dependemos de vários dados, nós dependemos de um movimento estar melhor para o mercado de criptomoedas, tá? Então, hoje eu vejo que o Bitcoin continua tendo grande dominância e o Bitcoin pode chegar a 120 mil dólares e as altcoins não terem valorizado ainda. Esse é um movimento importante para vocês notarem. Só que, estamos em um movimento lateral de out-season, as altcoins estão aí hoje em queda, mas estamos aí em um movimento de lateralização no out-season index. Então, o mercado ainda não está em um momento de euforia. Pode ser um bom momento de posicionamento. Então, atualmente, pode ter boas criptomoedas. Solana, Sui, Ethereum hoje, por exemplo, fez um movimento completamente estranho, né? Porque a Ethereum Foundation acabou vendendo Ethereum hoje junto com o movimento de queda, né? Isso acaba desagradando todo o mercado. Eu, como um cara que tem o Ethereum no meu portfólio, cara, por que a Ethereum Foundation fica desabando, vendendo na cabeça dos investidores? Mas pode ser um protocolo que passe de 4 mil dólares e se ele conseguir passar aí de 4 mil dólares, acredito que vai ter grande valorização. Eu acho que é esse o movimento que eu aponto nesse último relatório, né, no relatório de quinta-feira passada. E acredito que teremos uma out-season, mas pode ser fora da época que todo mundo está esperando. Hoje eu acho que o mercado está mais receoso, eu acho que o mercado deu essa limpeza. Vamos ver os próximos passos. E eu acredito que o Bitcoin pode continuar valorizando aí frente às altcoins por mais tempo. Então, tem que tomar cuidado ao investir nas altcoins, investindo aos poucos, e lembrar que o Bitcoin sempre vai valorizar mais do que as altcoins no comparativo geral, né? No comparativo de um ciclo completo. Aliás, a Mônica fez uma pergunta aqui, aliás, eu vou até aproveitar para direcionar isso daí que você chegou a comentar em cima disso, mas até para a gente atualizar aqui algumas informações, né? Ela perguntou, boa tarde, Mônica, gostaria de saber de vocês sobre a reunião do FED no dia 29 de janeiro, acredita em uma sinalização de redução para o segundo trimestre, né? É justamente isso que o Vinícius estava falando, atualmente ainda permanece cerca de 99,5% de probabilidade da gente não ter alterações de juros nesse momento, tá? Então, o que está precificado no mercado atualmente é o Banco Central dos Estados Unidos manter a taxa de juros como está atualmente. Isso é provavelmente porque derivado, né, de uma nova onda inflacionária que a gente pode vir a enfrentar, o que a gente já falou várias vezes aí lá no Block Trends Pro também. E isso daí é algo que tem deixado uma pulga atrás da orelha na maior parte do mercado, em termos de entrada de um ciclo de apertamento monetário novamente, enquanto a gente nem sequer teve um ciclo de afrouxamento monetário per si, né? Ou seja, dentro do que é normal para o Federal Reserve fazer em ciclos de afrouxamento monetário. Se a gente vai ter uma sinalização de redução para o segundo trimestre, queda de juros no segundo trimestre, eu acho que vai depender muito mais dos próximos dados de principalmente emprego e inflação. O que a gente tem aqui é que no próximo trimestre já tenha cerca de 63% de probabilidade para corte de juros. Deixa eu só confirmar aqui. É isso. Enquanto no dia em junho já pula para 88%. Então, a maior probabilidade é para aquela faixa ali de junho vir a ocorrer. Agora eu vou te confessar que isso daqui pode mudar bastante, tá? Isso aqui pode mudar bastante, porque se você for parar para prestar atenção, várias vezes o que estava sendo precificado aqui mudou por completo com apenas um único dado. Então, o que eu acho que talvez seja mais importante para a gente conseguir entender o que está acontecendo no Banco Central e em termos de fluxo de liquidez? Principalmente
uma sinalização na finalização do aperto quantitativo, do quantitative tightening, que reduz o balanço de ativos dentro do Federal Reserve. Por quê? Por que é importante rastrear justamente esse momento quando o Fed vai encerrar esse aperto quantitativo? Porque no momento que ele fizer uma indicação mais clara que está encerrando o aperto quantitativo, que não está mais reduzindo os seus ativos no seu balanço, ele pode dar uma indicação de mais afrouxamento de liquidez. Isso não necessariamente indica maior circulação de dinheiro, tá? Então, uma coisa é métricas de liquidez financeira, então liquidez dentro do mercado financeiro, e uma outra coisa é, por exemplo, o M2, que é o agregado monetário. Não necessariamente, eu sei que a maioria do mercado enxerga simplesmente M2 como sendo a liquidez e pronto. Isso é verdade, mas não totalmente verdade, tá? Porque o M2 por si só, ele não serve como um proxy de curto prazo para a liquidez financeira, ele estende mais a perspectiva macro da estrutura de mercado em termos de daquilo que é jorrado de liquidez monetária dentro do sistema financeiro global e como é que isso é capturado pelo Bitcoin. Mas no curto prazo, por exemplo, se você olhar aqui, deixa eu botar aqui um outro gráfico para vocês verem. A base monetária global, né? Então se você colocar a base monetária global no longo prazo, você pode perceber que ela tem uma tendência similar aqui ao Bitcoin. Só que o que acontece? Por exemplo, no curto prazo, olha como está descolado aqui, principalmente nesse último ano, né? Então, entre setembro a dezembro, o preço do Bitcoin subiu consideravelmente, enquanto a base monetária global aqui caiu fortemente. Então, por quê? Porque não necessariamente essa liquidez vai impactar de curtíssimo prazo na estrutura de mercado do Bitcoin. Você tem outros aspectos, como, por exemplo, aquilo que eu estou falando aqui, que é o balanço de ativos do Federal Reserve. Por que o balanço de ativos do Federal Reserve é importante? Porque, em conjunto com outros instrumentos de liquidez, ele faz parte, né? Ou seja, ele incorpora dentro daquilo que é chamado de Fed Net Liquidity. E eu, na minha opinião, e aqui é o que a gente fala no Block Trends, é uma métrica mais precisa para liquidez de curtíssimo prazo, tá? De curto prazo. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês o Fed Net Liquidity, que é calculado aqui pela gente e que é atualizado para os nossos assinantes lá no Block Trends Pro, tá? Você pode ver que e aqui não tentem intercalar um gráfico com o outro, tá? Aqui é só você tem que entender a tendência do que está acontecendo no Fed Net Liquidity e não querer intercalar um gráfico com o outro, porque a gente está falando de medidas completamente diferentes, tá? Um eixo é uma coisa, outro eixo é outra coisa. Agora, se você prestar atenção, enquanto o preço do Bitcoin subia de setembro para dezembro, o Fed Net Liquidity se mantinha, de fato, aqui dentro dessa estrutura de melhoria, né? Então, na média de 14 dias em azul, você vê que ele dá uma melhorada. Deixa eu colocar aqui em vermelho, fica mais fácil. Você vê que ele dá uma melhorada aqui, ou pelo menos lateraliza, significa que não teve essa redução de liquidez. Quando nós temos uma queda na liquidez do Fed Net Liquidity, ainda está em preto. Quando a gente tem uma queda no Fed Net Liquidity, o preço do Bitcoin tem essa dificuldade novamente, e depois que o Fed Net Liquidity volta a subir, o preço volta a tangenciar subindo de novo. Então você vê que aqui você já tem uma dinâmica de estrutura mais de curto prazo, né? Então aqui você, de fato, tem um medidor de liquidez mais de curto prazo. Cauê, como é que esse indicador é calculado? Bom, existem diversas métricas, eu não vou abordar todas elas aqui, é aquilo que a gente traz mais para assinantes do Block Trends Pro, mas só para explicar para vocês que não é apenas a decisão de taxa de juros que vai impactar na estrutura de mercado do Bitcoin e do mercado como um todo, tá? Existem outras coisas, principalmente no que diz respeito ao balanço de ativos, emissão de treasuries que a gente pode vir a ter, e uma visão aí mais, que eu acho que ainda vou debater mais sobre isso em outras lives, que eu acho que ainda está cedo sobre isso, que é de uma possível secagem de liquidez nos bancos lá nos Estados Unidos, tá? Então isso pode impactar ainda também. E se educação é um tema importante para você nesse ambiente cripto, saiba que a gente consegue te dar acesso a mais de 50 cursos
comunidades exclusivas, carteiras recomendadas, análises diárias de preços e muito mais na nossa plataforma educacional blocktrends.app. A gente vai deixar aqui na tela o QR Code para você ler com a câmera do seu celular e também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para que você possa se cadastrar e fazer parte da maior comunidade de pessoas interessadas em evoluir no mercado cripto aqui do Brasil.